neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Minha alma veio para resgatar, o bom Jesus do céu baixou, e em meio do negror do mar, sua graça me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Não vivo em trevas, vivo em luz. Sim, foi Jesus quem me salvou. Antes de abrir meu coração, por longo tempo me chamou, mas quando vi e o aceitei, sua graça me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Não vivo em trevas, vivo em luz. Sim, foi Jesus quem me salvou. Agora tenho gozo e paz, cantando e orando, assim eu vou, sempre a dizer e a pregoar que Cristo me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Não vivo em trevas, vivo em luz. Sim, foi Jesus quem me salvou. A escolha
é como semear. Devemos chamar a vossa atenção nesse instante para este assunto que deve ser de profundo interesse de todos. A escolha é como semear. Como podemos discorrer sobre isto numa base concreta que possa nos edificar corretamente na fé? Sim, perfeitamente. Quando a pessoa escolhe, ela está semeando para o futuro. A sua escolha é você fazendo uma planta. Você está semeando aquilo que você deve colher no futuro. Por exemplo, para vocês entenderem melhor, quando a moça escolhe um rapaz, ela está semeando através de sua escolha um casamento feliz ou não. Isto vice-versa. Quando o rapaz escolhe uma moça, ele está escolhendo um lar edificado, sólido, baseado em caráter, ou então baseado somente em fantasia, em vaidade. Vocês sabem que isto é a causa da desgraça de muitos lares. É por causa da escolha que fazem. Estão escolhendo sob aparência. Estão escolhendo sob os olhos naturais. Um homem escolhe uma mulher somente pela sua beleza física. Ele não está se importando muito com o caráter. E com aquele ele está semeando o quê? Está semeando justamente o que ele vai colher no futuro. Agora, nós temos um outro exemplo para esclarecermos melhor a questão. Moisés, diz a Bíblia, que ele preferiu, quer dizer, escolheu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto do que ser chamado filho da filha de Faraó. Ele seria, portanto, um faraó se ele não tivesse escolhido sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto. Ele teria escolhido, logicamente, uma grande coisa diante dos homens: ser um faraó. Mas o que ele colheria com isto? Colheria o fim de todos os faraós. Restaria dele apenas uma múmia, com sua alma sem ninguém poder assegurar o seu destino. Mas agora é diferente. O que colheu Moisés quando escolheu, preferiu sofrer com o povo de Deus no deserto? Ele escolheu, plantou, portanto, ser como Cristo, ser visto mais tarde no Monte da Transfiguração. Moisés está vivo, ele não está morto. Bem como Elias também está vivo, ele não está morto. Você me diz, bom, Elias eu concordo, porque ele foi transladado, ele foi um dos primeiros astronautas de uma maneira eficaz, perfeita, através do plano de Deus. Primeiro foi Enoque, depois foi Elias. Mas Moisés morreu. Na verdade, ninguém sabe onde está a sua sepultura. Sabemos que Lúcifer, o anjo, o inimigo, lutou
para ficar com seu corpo. Não sei o que ele queria fazer com o corpo de Moisés. Mas isso foi um tipo perfeito de Cristo. Como o corpo de Jesus não pôde ser retido no inferno, quando ele foi pregar às almas em prisões, que estão no inferno. A Bíblia diz que ele desceu ao inferno e pregou aos espíritos em prisões. Mas o que queremos afirmar é isto: ele não pôde ficar retido lá pelos demônios. Ele foi ressuscitado. Assim também aconteceu com Moisés. E por isso estes dois profetas estão vivos, Moisés e Elias, que virão logo, logo para os judeus, conforme Apocalipse capítulo 11. Mas vamos adiante com o nosso assunto de escolher, plantar e colher. Se você semeia a semente correta, você terá a colheita correta. Porém, se você semeia a semente incorreta, você não pode ter colheita correta. O mundo está semeando filhos através de adultérios, filhos espúrios, e esperam colher homens cheios da graça com isto? O que se pode colher de um adultério? O que se pode colher de um ato de prostituição? É um espírito errado, porque ali está uma plantia errada. Foi semeado então uma coisa errada, e ninguém pode esperar uma coisa correta de uma coisa errada. Por isso, nós estamos vendo o mundo sendo assolado pelos espíritos cruzados sobre os homens, pelo homossexualismo e tantas coisas. Isto porque as mulheres casam-se 2, 3, 4, 5 vezes, tendo todos os seus maridos vivos. Se elas pudessem ler na Bíblia Sagrada, aos Romanos capítulo 7, sem a interpretação de nenhum falso doutor das Escrituras, então elas teriam temor disto, porque elas saberiam perfeitamente o que elas estão semeando. Quando o homem quer trazer um filho ao mundo através de um método correto, então ele tem tudo para crer que pode vir ali uma semente correta, uma colheita correta. Mas se este homem semeia ali um filho no terreno de uma mulher, no ventre de uma mulher, através de um método incorreto, de um adultério, de uma mulher sobre a qual ele não tem direito, então não espere, homem, colher boa coisa disto. É por isso que lá no Velho Testamento, um bastardo não podia entrar na congregação, e isto por 14 gerações. 7 mais 7. Por 14 gerações, a sua semente não podia entrar na congregação. Isto é verdade. Na verdade, isto choca e pode até entristecer a muitas pessoas. Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Ele tem salvado e pode levar muitos filhos que até mesmo tenha nascido dentro de casas de perdição aos céus. Ele pode perfeitamente salvar a todos. Mas note isto: você não tem direito de pensar em uma colheita correta quando você tem feito uma escolha, quando você tem feito uma semeadura incorreta. Você não pode caminhar em duas direções ao mesmo tempo.
ou toma um caminho ou outro. Você ou está apontando para Deus nesse instante, com tudo que você é, olhando para Ele, ou você se dirige na direção oposta? Às vezes, você pode pensar que está levando o caminho correto, quando em realidade está errado. Como evitar isto? Estar sinceramente errado? Só há uma maneira, é tendo o Espírito Santo como governo de sua vida, como a bússola, o orientador de sua vida. Porém, você não pode ir para a direita e a esquerda ao mesmo tempo. Você veja a escolha da filha de Herodias. Veja o caminho que outros escolheram nas Escrituras. Escolheram por inspiração de um espírito mau, de um espírito errado. E vejam o que eles escolheram. Agora você vai notar outra coisa. Veja a escolha de José lá no Egito. Veja a escolha de Moisés. Veja a escolha de Noé num mundo mais civilizado do que o de hoje. O que escolheu ele naquele dia? Estar fora até mesmo de usufruir de todos os recursos que fabricavam incrédulos naqueles dias. Mas, no entanto, veja o que ele escolheu. Loucura para os homens, mas salvação de Deus. Ele colheu salvação. Escolheu loucura aos olhos dos homens, mas colheu salvação. Veja o que Abraão escolheu. Note através das Escrituras e venha para a história da igreja através das eras. E vamos chegar até você, até nós nesse instante, o que tem escolhido o mundo avançado. Ah, sim, eles querem andar em duas direções ao mesmo tempo. Eles não querem dispensar Deus de seus eventos, de suas aventuras pecaminosas. Eles não querem dispensar Deus. Para isto, ele tem igrejas. Ele tem religiões aos montões. Ele tem mais de 900, mais de 1000 ideias, mais de 1000 doutrinas. E por isso pensa que pode andar nas duas direções ao mesmo tempo. Não, 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 não. Jesus disse que você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Isto é um choque. Deus não divide a sua honra com quem quer que seja. Como um verdadeiro esposo não divide o seu direito de sua esposa com outro homem, assim também Deus não divide de maneira alguma a sua honra com quem quer que seja. Ele não permite de forma alguma que sua igreja eleita esteja nos braços do mundo, engarranchada nessas coivaras criminosas, pecaminosas que os homens têm criado. Veja se o povo de Deus, uma filha de Deus, um filho de Deus pode estar engarranchado nessas coivaras. Não, não. Volte um pouquinho e concorde com a verdade. Se você não dá conta de vivê-la, pelo menos concorde com ela. E diga: Senhor, me ajude nesta hora, em que esta luz me mostra onde eu estou, onde estou parada, onde estou parado, quais são os meus motivos, quais são os meus objetivos nesta vida. Agora você pode pensar que leva o caminho correto. Isso não interessa. Você não deve confiar nisto. Antes de tudo, você deve fazer um acerto, fazer um inventário, averiguar, analisar, à luz da palavra, se esse caminho que você está levando, achando que está certo, combina perfeitamente com o caminho de Deus, com o plano de Deus, com a verdade, com as Escrituras. Caim não teve essa revelação, por isso ele não pôde
de maneira alguma, enquadrar o seu sacrifício com o plano de Deus. Agora eu te pergunto, o que Caim ofereceu naquele sacrifício técnico e moderno, não foi Deus que deu para ele? Foi sim Deus quem deu as verduras, as frutas, os legumes. Não foi Satanás quem criou tais coisas? Você pensa que esses dons, estas coisas todas que o mundo religioso de hoje tem, não foi Deus que deu? Sim, como tudo que Caim ofereceu a Deus, foi o próprio Deus que lhe deu, assim também o mundo, sem revelação, está oferecendo coisas que o próprio Deus deu. Quando você vê aquele coral ali, camuflado de cristão, cantando como anjos, mas mentindo como o diabo, quem deu aquelas vozes foi Deus. Mas veja se Deus está aceitando aquilo. Pense um pouquinho, ligue isso com o sacrifício de Caim. Pergunte a Caim onde você achou essas verduras. Foi o diabo que te deu? Que criou isto? Não, foi Deus. Mas como Deus tinha que aceitar a própria fé que ele deu para Abraão, dando-lhe um sinal que havia aceitado o seu ministério, a sua fé, sim, qual foi o sinal? Circuncisão do coração, que significa o Espírito Santo, moldando a vida da mulher, moldando a vida do homem, pautando o ministério nas Escrituras, na palavra de Deus, como ela está escrita. Na verdade, a fé que Abraão tinha, foi Deus quem deu, mas diz a Bíblia que Deus teve que aceitar a fé que ele próprio havia dado para Abraão. E como sinal de que havia aceitado, ele lhe deu a circuncisão. Agora, veja o sacrifício de Abel. Há alguma especulação nisto? Há alguma dúvida nisto de que Deus tenha aceitado o ministério de Abel? Não, por quê? Foi Deus quem deu o cordeiro. Mas por revelação, ele mesmo não sabia, tinha que haver inspiração de Deus. Ele ofereceu o culto correto, ele ofereceu uma vida correta. Se você não tem a inspiração do Espírito Santo, você pode deitar-se e dormir todas as noites em camas de pedras, de britas, pode chicotear-se a si mesmo e nada acontecerá. Mas, no entanto, se Deus tem você no seu plano, e se você está no plano de Deus, Ele te dá o sono, Ele te dá a paz, Ele te dá descanso, Ele te dá confiança, te dá um sinal de que tem aceito a sua vida, que você oferece a Ele nos altares, por onde você chega, por onde você anda. Ofereço-te a minha vida, ó Pai. Tu podes aceitá-la? Dá-me um sinal de que o Senhor tenha aceitado aquilo que eu te ofereço. Peça a Ele nesse instante. Oferece o seu coração, oferece o seu corpo como um culto racional, como um sacrifício vivo, e peça a Ele o sinal de que Ele tem aceitado a sua oferta, a sua vida, dando-lhe o Espírito Santo, que te leva a crer na mensagem que Ele tem enviado neste dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Semente lançada na terra, germina e seu fruto produz. As nossas ações e palavras dão ceifas de trevas ou luz. Que queres, ó jovem?
caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim.